Filho da Rose, noivo da Andressa, um homem repleto de sonhos, princípios e de uma determinação ímpar. Paciente, agraciado por Deus com o dom da fé. Essa fé o levou a voar muito alto, literalmente voar muito alto mesmo. No Vidas que Inspiram de hoje, ele, Vinícius Fontes. Exatamente. Vinícius, primeiramente prazer, cara. Que honra receber você aqui no programa, no Vidas que Inspiram. Realmente, a sua vida me inspira e não tenho dúvida que vai inspirar o nosso telespectador. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua carreira, sobre a sua vida, de onde saiu esse menino, esse homem, posso falar menino também, Pode, né? Jovem de vontade, tudo aqui. fica à vontade. De onde saiu esse homem, né? E a gente vai começar esse bate-papo aqui, Vinícius. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite especial, né? Como eu te disse lá no dia do convite, que você me convidou, a minha vida é uma preciosidade, então, se não fosse você, eu teria um pouco de receio de compartilhar. Então eu estou confiando na minha preciosidade. Rapaz, que honra, em você. Que honra, que honra. Não tenha dúvidas que a sua vida, a sua história, ela é impactante e eu tenho certeza que vai impactar outras pessoas e fazer essa galera voar, sair da zona de conforto, literalmente. Amém. Então nós vamos contar um pouquinho aqui de quem é o Vinícius, né? E Vinícius, você veio de uma cidadezinha pequena, Bem Moreira pequena. Salles. Moreira Salles, é Como isso aí. que era isso, cara? De onde são essas raízes? Conta um pouquinho pra nós. Cara, meus pais eram do interior de Moreira Salles. Na verdade, não era nem de Moreira Salles, era de um sítio chamado Sítio Água do Barulho. E nesse sítio, eles se conheceram lá, meus avós eram vizinhos, né? E onde meus pais se conheceram desde criança. Aí de lá eles iniciaram um certo namorinho, né? Aí naquele tempo era um pouco mais complicado, não era que nem hoje, né? Eles chegaram na adolescência, decidiram se casar, com isso fugiram, né? Antigamente Na o época pessoal... falava fugir, Exatamente, né? eles fugiram. Casar vai fugir. Exatamente. Aí eles fugiram por um dia e voltaram para pedir a Era bênção sempre pros assim. pais. Aí casaram, essa união gerou a vida de 3 meninos sonhadores. Eu sou do meio, né? Na verdade, o Thiago Fontes, que é o vereador em Cianorte. Eu sou do meio. E o Igor Gustavo Fontes, que é um mais novo que também escolheu o caminho da advocacia, ele está fazendo direito, né? O Thiago é formado em direito, eu saí um pouquinho, eu escolhi aviação, né? E um mosquitinho da pressurização me picou e eu resolvi sonhar que o meu escritório seria No céu. No céu, exatamente. É bem lá que eu queria, hein? Olha que beleza. Fala, queria nada, se quisesse tinha feito, exatamente, né? mas é um tanto quanto espetacular. Vinícius, e você veio dessa cidade, desse interior pequeno, uma cidade pequena, e a condição lá era muito simples. A vivência de vocês faltava recursos. Como que era isso, Vinícius? Como que foi a sua infância? Olha, eu vou começar contando desde o princípio, né? Meus pais, a minha mãe gosta muito de contar histórias, você tem o prazer de conhecer minha mãe. Minha mãe é o meu símbolo de batalha, de perseverar, de sempre lutar para alcançar os seus objetivos. Como eu te disse, minha mãe sempre nos disse, mesmo sem ter condição financeira, mas ela tinha muitas condições de uma mulher sonhadora, de batalha, de luta e que você é o que você quer ser, né? Então ela nunca impôs limite em nada. Eu gosto de contar os detalhes, porque isso gera muito orgulho para mim, né? Para mim, para meus irmãos também. Então, minha mãe, eu e o Thiago, que somos os mais velhos, é 1 ano de diferença, né? Minha mãe foi ganhar a gente na garupa de uma bicicleta, daquelas Monarch, sabe? Porque eles eram sitiantes, aí nos dias de ganhar ela ia pro hospital, a distância era 8 quilômetros. Aí meu pai pegava a bicicletinha, minha mãe na garupa. Aí eles partiam pra cidade pra ganhar e ainda era surpresa, não sabia se o sexo do bebê era menino ou menina. Exatamente, não tinha essa condição. Não tinha condições de fazer uma ultrassom. Não tinha essa condição. Ela gosta, todo aniversário ela gosta de contar e a gente tem toda a paciência pra escutar, porque isso é muito importante pra ela, não deixa de ser pra gente, né? Então ela ia com a gente, ia ela com meu pai e eles iam nesses 8 quilômetros, eles iam conversando, determinando um nome, né? Se fosse homem menino, é tal coisa. Se for menina, exatamente. Já ia nesse bate-papo. Então, aí vocês vieram pra Cianorte. Aí demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. O que a mãe e o pai faziam lá em Moreira Salles? Minha mãe, ela criou a gente até os meus 10 anos.
Minha mãe criou a gente com venda de doce. Ela andava com aquela sacolinha, batendo palma lá, porta por porta, vendendo doce. Em Moreira Salles e região, inclusive aqui em Cianorte. Quando eu tinha 7 anos, o Thiago 8 e o Igor 2, minha mãe e meu pai se separaram, né? As ideias não bateram e acabaram se divorciando. Eu gosto de dizer também que, assim, na época, eram 2 pessoas ignorantes de conhecimentos, né? Eles não tinham estudos. Meu pai sempre mexeu com agricultura, minha mãe sempre com venda de doce, tinha até a 5ª série. Mas eu gosto de falar que essa ignorância de conhecimento não... Ela soube lidar muito bem, esse divórcio entre eles 2 com a gente. Ela sempre empurrava nós para meu pai sempre empurrava nós para minha mãe. Tipo assim, manteve sempre uma certa união. Uma amizade entre eles e não deixou tirar a paternidade nem a maternidade. Exatamente. Se a gente não quisesse, fizesse biquinho para ir um na casa do outro, dos nossos pais, ele sempre chamava a gente a atenção, cobrava obediência e tudo mais. Ô Vinícius, e essa frase faz sentido para você? Vocês são o que quiserem. Exatamente. Minha mãe falou isso pra gente, não diria diariamente, mas eu escutava isso pelo menos semanalmente, né? Minha mãe, ela é minha base de luta e batalha, como eu já disse anteriormente. Ela sempre permitiu que a gente sonhasse, né? Sonhasse alto. Mas nem nós, filhos, imaginaria aonde que a gente poderia chegar. Estou sendo, modestamente falando, ainda eu não cheguei nem 5% do meu objetivo, né? Mas hoje eu acredito mais ainda e vejo... É possível, exatamente. Né? E vejo o quão minha mãe tinha razão. E o quanto é importante você olhar para a vida, para a sua vida e para a vida dos manos, exatamente, dos irmãos, e ouvindo a mãe dizendo que é possível, né? Exatamente. Que é um empurrão melhor que o da mãe, né? Da família ali, aquele apoio. Poxa, ela gerou vocês. Então assim, ó, vai, é possível. É gratificante demais, né? É muito gratificante. Minha mãe, assim, ela é uma águia, entendeu? Eu costumo dizer que eu sempre fui muito abençoado com mulheres. Fui abençoado com a minha mãe. Aí na transição de mulher, depois que eu passei na adolescência já encontrei a minha mulher atual, né? A Andressa, a mulher que eu escolhi para casar. Então eu sempre fui muito abençoado. Deus me abençoou muito com mulher desde o meu nascimento. A minha mãe fez a minha formação, né? Me deu ali a credibilidade minha própria, né? E aí eu tive uma transição de mulheres, da minha mãe, que sempre deu credibilidade, sempre deu muita confiança, para a mulher que eu tenho hoje, que é a Andressa, que é a minha noiva. Gostaria de mandar um beijo para ela. Um beijo, Andressa, eu amo você. Aí, Andressa, declaração aqui, ó. E assim, a partir daí, as minhas lutas diárias foi com a Andressa também, entendeu? Então a Andressa sonhou comigo diariamente, participou de cada batalha até aqui. Poucos sabem das nossas batalhas, poucos sabem. Eu e a Andressa ralou muito, eu gosto de falar ralou porque foi muito difícil. Hein, Vinícius, quando vê você voando hoje, né, nesses aviões gigantes, e aí fala, nossa, que bacana, que bonito, mas não sabe os perrengues que passou, não né? Sabe, o quanto ralou, não conforme sabe. Você está dizendo para nós. Exatamente, ninguém se atreva a dizer para mim que foi sorte, porque teve muitas Vai ter batalhas. briga. Exatamente, mas como eu disse, eu estou no início de tudo, né? Você começou a namorar muito cedo, né? Muito cedo, graças a Deus. Daí eu não tive tempo para desfocar um pouco, né? Pronto. A Andressa sempre me ajudou a manter muito o foco. Aí quando eu dava uma escorregadinha aqui no desfoco, ela vinha, me puxava para a realidade e me conduzia no caminho correto. Para o telespectador que está assistindo e ele me falando aqui de mulheres, né? Da mãe, da noiva, as mulheres realmente estão dominando o planeta, não estão, não? E vai nos apoiando ali, né? Exatamente. Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Exatamente. Eu gosto de dizer que não por trás, do lado. Do ladinho ali, né? Caminhando, perfeito. Caminhando isso junto. mesmo, é Exatamente. isso mesmo. E eu gosto de que as mulheres, desse negócio das mulheres dominar o mundo, porque elas têm uma capacidade gigante, apoio demais. Vinícius, esse sonho começou com uma viagem de férias. Que história que é essa? Exatamente. Na época da nossa formação do ensino médio, os nossos colegas de classe pagaram uma formatura, né? Aí eles começaram a pagar no início do ano. Aí eu e meu irmão,
a namorada do meu irmão na época e a Andressa decidimos não pagar essa formatura e investir numa viagem, né? E nessa viagem eu voei pela primeira vez e foi aí que eu defini. Eu falei, agora eu sei o que eu quero ser. Eu não sabia ainda para que eu ia estudar, né, na época. E eu falei, cara, eu quero ser piloto de avião. E eu mentalizei e externalizei isso para a Andressa no dia, né? Isso foi dezembro de 2010. Ela achou legal, apoiou, até aqui ela apoiou. Minha mãe achou, assim, na hora que eu cheguei, falei pra minha mãe ficou até um pouco assustada, né? Ela imaginaria qualquer coisa, menos isso. Menos né? piloto de avião. Nunca tinha falado sobre, né? Na época, as condições também não eram favoráveis. E até então você pensava em alguma outra formação sem ser a da aviação? Não. Não tinha nada definido assim na mente? Não tinha nada sabia definido. Se era direito, se era medicina, nada? Nada. Não tinha nada definido. Foi a viagem que definiu, então. Exatamente. Terminou o ensino médio. Eu pronto, fiz essa agora viagem e defini. Eu quero ser piloto de avião. E, cara, se eu soubesse que era tão difícil, eu não teria continuado. Mas daí você não ia estar aqui contando pra gente. Exatamente. Não Mas é? porque chegou um certo período que não tinha como eu voltar pra trás. O pouquinho que eu tinha, eu investi, então não tinha como voltar pra trás. Isso aí só me impulsionou, me empurrou. E aí, pra começar esse sonho, na época você trabalhava como office boy. Office boy, trabalhava de office boy. Então, o que você fez pra começar esse sonho, dar esse start? Primeiro curso que teve na cidade, de piloto privado, custava R$ 1.500, o curso teórico. Eu pedi as contas no escritório, pensa na grana alta que deu, R$ 1.000, deu R$ 1.000 na época. E esses R$ 1.000 eu peguei e dei de entrada no curso teórico, né? Faltou R$ 500. Não sabia de onde ia tirar. E a Andressa chegou e falou assim, a Andressa tinha um salário razoavelmente bom na época, né? Ela falou assim, a terceira parcela daqui 3 meses eu pago. Eu dou os R$ 500 pra você. Aí foi. E essas coisas gerou uma pressão em mim, né? Poxa, agora tive um apoio. Exatamente. Eu preciso seguir. Exatamente. Então já gerou uma pressão ali pra você. Exatamente. Eu tinha uma cobrança, né? E na minha turma eram 23 alunos. Desses 23, eu e mais um deu sequência na aviação. E esse que deu sequência junto comigo, ele faleceu, infelizmente, numa queda de avião, num acidente. Na época eu fiquei até um pouco meio conturbado psicologicamente. Pensei em parar, né? Mas eu parei por um tempo. Depois voltou tudo ao normal. O sonho refloresceu, né? E graças a Deus eu continuei. Na época eu levei tudo muito a sério devido à situação que não era muito favorável, né? Então isso gerou uma certa pressão. Então a partir daí eu já não tinha como opção parar, voltar para trás, iniciar outra coisa. Então eu resolvi continuando. E aí você estudou muito mesmo. Falou, tu precisa aproveitar esse recurso. A princípio eu fiquei até um pouco meio louco da cabeça, porque eu estudava demais. Eu não tinha oportunidade, porque tudo na aviação é muito caro. O curso teórico é caro, as provas são caras, a gente tem que se deslocar até Curitiba para fazer essas provas. E eu não tinha a opção de reprovar, de não dar certo. Eu nunca contei de não dar certo. Porque cada prova, eu acho que na época era R$ 400 a prova, e mais o valor que eu tinha que me deslocar até lá. Né? Translado, alimentação, alimentação. Então era muito caro, era tipo assim, era um salário mínimo, uma coisa que eu ganhava no mês, entendeu? Então eu preferi estudar muito, de virar à noite estudando. Inclusive eu poderia ter trazido esse caderno. Eu tenho um caderno que no canhotinho em cima tem escrito, eu escrevia os dias e as horas que eu estava estudando, para servir de incentivo, para eu olhar lá na frente, no hoje, por exemplo, e ver tudo que eu passei. Eu estudei Natal, eu estudei Ano Novo, 3, 4 horas da manhã, à noite afora, e para conseguir, né? Não o sucesso, não deixa de ser o sucesso, que é a aprovação nas provas da ANAC. Vinícius, e depois você terminou o curso de piloto privado. Exatamente. E aí, para dar sequência na sua formação, precisava de um recurso muito alto. Muito alto. E aí o homem de fé
entregou isso. Eu entreguei, porque assim, e as veio um pessoas... milagre. Conta esse milagre pra nós. Exatamente. As pessoas não acreditavam muito, achavam um pouco lunático. Eu também achava, lá no fundo eu No achava fundo você falava assim, não vai dar, porque Caramba, é muita grana. Mas eu não externalizava, porque a palavra tem muito poder. Tem muito poder, eu claro. podia pensar, Você mas podia pensar, falar, mas não falar falava, não. Eu vou Perfeito. vou conseguir. E daí, voltando ainda um pouquinho, na parte teórica, eu não tinha dinheiro para pagar o prático, que é caro também, o prático do piloto privado, né? Eu não tinha dinheiro, e o que eu fiz? Eu comecei a dar aula na cidade. Eu dava aulas teóricas, né, para as pessoas que tinham o sonho de ser piloto também e para aqueles que tinham uma certa dificuldade em aprovação da ANAC. Inclusive, hoje eu tenho alunos que estão voando, eu tenho alunos que estão bem sucedidos. Que honra, hein? Que legal exatamente. Isso. Eu dava aula para esse pessoal que tinha dificuldade. Eu dava aula particular em casa para esses alunos e montei turmas também na cidade de piloto privado na época. Inclusive, eu tenho até uns afiliados aí que eu consegui apadrinhar em alguns quesitos dentro da aviação. A partir daí, depois que eu chequei o piloto privado com o dinheiro que eu trabalhava, que eu consegui trabalhando no shopping, trabalhei no shopping por 5 anos também, e com esse dinheiro que eu levantava dando aula, né? Aí eu consegui fazer o meu piloto privado, terminar. Aí entra o piloto comercial. O piloto comercial... Comparando numa soma rápida, mas não tão precisa, é um investimento aí de 8 vezes mais do que o piloto privado, né? Eu também não tinha nenhum real, não sabia de onde que vinha. De onde que vem esse dinheiro? Exatamente, eu falei, cara, de onde que vai vir esse dinheiro? Mas eu vou dar meus pulos, né? Quando as pessoas chegavam e me falavam, mas vai dar certo, isso aí servia para mim de impulso, né? Isso aí servia de combustível. Eu vou conseguir. Perseverei. A cada dia eu perseverava, eu e a minha mulher junto, a Andressa. E ela sempre acreditou muito em mim. Tinha horas que nem eu acreditava e ela acreditava. Eu ficava impressionado com isso, né? Passou muita sede comigo. Poucas pessoas sabem disso, mas são pessoas, como eu te disse, né? Emociona, a minha história né, é uma preciosidade. E pessoas como meus irmãos, minha mãe, meu cunhado sabe isso, meu cunhado está aqui. Viveu muito comigo, todas essas dificuldades, né? Me ajudou muito, foi muito parceiro mesmo. E a partir daí, perseverando, rezando, ajoelhando no chão, pedindo muito para Deus, passei por desertos, né? Deserto, quando eu falo assim, perdi um pouco a fé dentro das dificuldades, que é uma falha do ser humano. Aí Deus me trazia para a realidade, me abençoava de alguma forma, e tudo isso foi acontecendo de uma forma muito natural, porém difícil, né? O piloto comercial é um curso que você tem que fazer numa escola homologada pela ANAC, né? E fiz ali conforme podia e estudei muito em casa, porque o curso não tinha na minha cidade, não tem ainda aqui em Cianorte, né? Então eu precisei estudar muito por conta, muita coisa eu precisei aprender sozinho, né? Até o inglês. Exatamente, o inglês eu estudei em casa. O que eu aprendi em casa, e no finalzinho eu paguei uns 2, 3 meses para um professor para me dar um up melhor, exatamente, ali o sotaque e tudo mais. E nesse piloto comercial, o teórico, chegou algumas coisas que não ia, porque não tem como, não porque não é impossível, não tem como você aprender sozinho. Contei com a ajuda de alguns amigos dentro da aviação, não tinha condição para pagar, esses amigos já formados, gostaria de mandar um abraço para ele também, o Wesley Jimenez me ajudou, conseguiu aí me passar algumas coisas que não tem como aprender sozinho. A partir daí fui em Curitiba, fiz a minha prova da ANAC novamente, graças a Deus passei direto. É difícil pra caramba, não tem como contar com a sorte, são 100 questões. Cada prova dessas são 100 questões. Ou você está preparado ou você está preparado. Não tem opção. Não tem como você ir na loteria, porque se você pode 1000 vezes, você não vai conseguir ser aprovado na loteria. E eu acho isso muito legal, essa dificuldade. Eu acho muito importante. Por mim, poderia ser até um pouco mais difícil, porque limita, né? Só chega quem tem vontade e quem ama, né? Quem consegue, quem luta, quem persevera e tudo mais. A partir daí fiz a prova, aí mais uma vez tinha as horas para pagar. O desafio, mais uma barreira a parte aí. Mais cara do curso. Era a barreira master. E nisso também não sabia de onde ia tirar, esse era difícil mesmo. Fiquei por um bom tempo sem conseguir
voar, sem conseguir, né, dar sequência na minha formação. A partir daí, rezando, o joelho no chão, trabalhei muito, porque eu precisava trabalhar. Preciso trabalhar, continuo, exatamente. Mas não vou desistir. Exatamente, vou sou continuar independente. entregando para Deus que Ele vai providenciar. Exatamente, alguma hora Ele te abençoa, né? Desde os 19 anos, vivo uma vida independente, fora da casa dos meus pais, né? Eu e a Andressa, lutando cada dia também, passando muitas dificuldades mesmo. Quando eu falo dificuldades, coisa, olha, é de até se emocionar, até me limita de falar, sabe? Porque são coisas muito íntimas, meu e da Andressa, né? Então, quando eu falo que a gente passou muita sede junto, passou mesmo, né? Não sede de água, eu falo sede de outras coisas. Coisas que só eu e ela sabem mesmo, né? E isso é muito importante. Então, hoje, agora está iniciando as glórias, né? Eu faço questão dela estar comigo em tudo que for possível, porque ela merece demais, merece demais. Ela e os meus parceirinhos, que eu não abro mão, não. Jamais abro mão. Se lutou junto na batalha, porque não está na vitória, Exatamente. né? Perfeito, então, eu costumo ser muito grato. Então, voltando lá no investimento que eu precisava, esse foi o maior milagre que você quer que eu enfatize, né? Esse, literalmente, eu considero um milagre. Esse Vinícius. Então, depois de uns 3, 4 anos que eu estava parado, né, na aviação, devido à falta de investimento, dia do aviador, fui convidado por um amigo para sair tomar uma, em Cianorte, aqui em Cianorte mesmo. E esse amigo foi a segunda pessoa que lembrou que era o dia do aviador. A Andressa, na parte da manhã, ela me deu o feliz dia do aviador. E no período noturno, esse meu amigo falou: Vinícius, feliz dia do aviador. Olha como marca, né? Marca demais, marca demais. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para ele também, Flávio Lino. Um abraço, meu amigo. Ele me deu o feliz dia do aviador e nisso ele usou como gancho, né? Falando nisso, você não sabe quem tem interesse de comprar um avião? Eu falei: qual que é o avião que é? Aí ele falou: é um Cirrus SR-22. 2010 era esse avião, 2011. E nisso sempre fui desenrolado, né? Sempre gosto de estar antenado e ligado em tudo, porque as oportunidades estão em detalhes. E vocês vão ver que estão mesmo, que eu fui abençoado por estar ligado. Exatamente. Esse dia à noite a gente saiu para tomar uma. Na parte da manhã eu estou num grupo de negociação de aeronaves. Nesse grupo de WhatsApp tem negociação de peças, tudo que inclui na aviação. Aviões e tudo mais, helicópteros. E na parte da manhã o cara mandou no grupo: procura-se Cirrus SR-22 para compra. O cara mandou no grupo. E nisso eu só vi a mensagem. Cara, esse grupo é muito movimentado. Tem pilotos, mecânicos, não só do Brasil, tem do mundo inteiro. É bem grande esse grupo. Então, assim, chega 200 mensagens nesse grupo diariamente, até hoje. Eu sempre gostei de entrar e ler. Não estava envolvido com nada, mas não deixava de entrar e ler. Está atualizado Exatamente. no que estava acontecendo. Exatamente. E esse cara lá de São Paulo, ele enviou lá: compra Cirrus SR-22. Na parte da manhã. E à noite esse amigo meu ofereceu esse avião à venda. Então, se isso não é bênção, o que é? Fala pra mim. Se isso não é Deus, não é. Eu não acredito no acaso. Nada é por acaso. Eu não acredito no acaso. E você até queria ter saído do grupo uma semana antes, Uma não queria? semana antes Tava eu pensando... quase saí do grupo, cara. Quase saí do grupo. Porque eu tava nesse grupo fazia uns 8 meses e nunca tinha aparecido nada de oportuno. E nisso, esse rapaz ofereceu esse avião. Eu falei: cara, eu tenho sim. Eu tenho interessado sim. Na mesma hora eu já chamei, porque negociação de aeronáutica não tem hora não. Principalmente à noite, até de madrugada, chibata estrala. E eu já chamei esse cara na hora. Eu falei: eu tenho um avião que você procura. Eu não sabia de detalhe de nada. Não sabia de detalhe de nada. Não conhecia o avião de ver, né? E eu ofereci para ele. Ele falou assim: eu interesso sim. Manda os dados, fotos, né, descrições, tudo mais. Tanto é que no outro dia cedo eu já levantei fotos, descrições, valores, forma de pagamento para enviar pro comprador. Pro interessado, exatamente. Não era comprador, era o intermediador dele lá.
E nisso foi desenvolvendo a negociação. Trabalhei 40 dias em cima, perseverei 40 dias em cima dessa negociação. Teve alguns problemas da parte do comprador, porque ele parcelou esse avião, da qual limitou a negociação. Na hora que o vendedor, o proprietário do avião, falou, tá fechado o negócio, na hora que ele deu uma pesquisada no jurídico, judicialmente do comprador, teve alguns probleminhas judiciais. Do qual ele considerou a negociação aberta novamente. Eu já tinha trabalhado bastante dia, mas mesmo assim não deixei de perseverar, né? Acreditar. Falou, não vou desistir não, vamos até o fim. Exatamente. Tem que dar certo essa venda. E esse comprador era a quarta aeronave que ele estava comprando, né? Já pensei rápido, eu falei, eu não vou perder esse negócio, já trabalhei esse monte, eu não vou perder esse negócio. A partir daí, considerou a negociação em aberto e eu sabia que ele já tinha comprado 3 aviões e esse era o quarto que ele estava comprando. Aí eu falei assim, não tenho nada a perder mesmo, liguei pro comprador, falei, me passa a referência dos 3 que você comprou o último aí. Vou passar pro vendedor As aqui. referências comerciais, exatamente. né? Me passa os 3 que você comprou, o contato. Ele me passou, deu a coincidência, não é coincidência, foi uma bênção, de que um vendedor lá atrás desses 3 aviões era amigo do proprietário do avião que estava vendendo. Aí falou, casou perfeitamente. Pode vender o avião pro cara, que é isso aí. Ele pede parcelado para pagar com folga, mas no caso foi 18 vezes, né? Uma entrada mais 17. Ele falou assim, ele pede esse monte de parcela, mas na 8ª, 9ª parcela ele quita. Pode ficar tranquilo, pode deitar e dormir. E assim foi. Fechou o negócio. O pessoal veio de lá, fiz um voo com ele ali na cidade de Goiôerê com o avião. Fechou o negócio na hora e começou a mexer os trâmites, né? E deu certo. E aí que foi a minha bênção, a negociação desse avião, que foi uma comissão muito boa, né? Esse avião, ele foi vendido por 1.850.000. Aí deu uma comissãozinha legal, que foi que eu consegui. Foi suficiente para pagar o seu. Sim, mas é porque eu tinha algumas economias também, né? Eu tinha alguma coisinha também para terminar. Aí eu concluí o curso aí, né? Aí eu tenho a formação de piloto e sou comissário também, né? Gosto de enfatizar isso, porque é uma profissão magnífica também. E não acabou o desafio aí não, né? Não. Além desse milagre, em 2017 você tinha o desejo de ingressar em uma grande companhia aérea do país. Exatamente, certo? exatamente. E o Vinícius fez a prova e o que aconteceu, Vinícius? Eu fiz a prova e reprovei. Simples, fiz a prova e reprovei. Não, é assim, são estágios, Foi né? um balde de água fria. Exatamente. Por exemplo, vai com a expectativa, né? Tinha aquele desejo de passar e de voar numa grande companhia. Sim. E aí, o que o Vinícius fez? Eu estava disposto a trabalhar de qualquer forma, dentro não só na companhia aérea, num hangar, qualquer coisa que aparecesse. Exatamente. Com a conclusão desses cursos todos, né? Escolhi a comissaria como a janela de entrada. E depois da formação, fiz essa seleção, fui convidado para uma empresa, uma empresa grande no Brasil, não só no Brasil, no mundo, para fazer uma seleção em 2017. Eu passei em alguns estágios, acho que foi no 3º estágio eu reprovei. Eu reprovei por um motivo óbvio, eu tinha um problema de identidade, eu não sabia externalizar quem eu era, quem era a minha personalidade profissional e pessoal, né? Então, entendi o porquê do motivo de eu ter reprovado e tirei isso como proveito, investi no meu autoconhecimento, né? Aí no ano de 2020, início da pandemia, eu fiz novamente essa seleção e graças a Deus eu fui aprovado. Tá, e aí tem outro milagre, não tem? Qual? Eu já tô arrepiado aqui, só de lembrar. Quem você convidou em 2020 para participar dessa seleção com você, Vamos lá, meu irmão? bem lembrado. Obrigado por lembrar. Quem você convidou? Que eu não esqueci, isso ficou muito marcado para mim. Ficou marcado. Isso aí é um testemunho lindo de vida. Lindo. Eu convidei Jesus, Maria e José para entrar comigo no dia da seleção, que era na 2ª fase, que é a 2ª e a 3ª fase as mais complexas, que são psicólogos, né? Esses psicólogos, eles pegam tudo, eles são uns baitas profissionais, né? São grandes profissionais, então não tem como. Eles não aprovam o meia boca, né? Então, é só aprovado o que está preparado. Eu convidei Jesus, Maria e José para entrar comigo esse dia no prédio. É um prédio bem refinado, né? Da empresa. E eu convidei Jesus, Maria e José com um sinal de humildade, né?
por tudo que eles fizeram por mim. Que Deus, Jesus e tudo, e Nossa Senhora fez comigo. Sou muito devoto a Nossa Senhora, né? E nesse dia, eu lembro que isso aí o meu modo de emocionar não é derramar lágrima mais por dentro. Agora o meu coração está transbordando de alegria e amor por Jesus, Maria e José. E no dia dessa seleção, eu convidei eles para entrar comigo. Era um elevador grande, cara, do prédio lá, um elevador que cabe 10 pessoas dentro. E eu fechava o olho e eu via. Eu não sei se era coisa da minha cabeça, não sei o que era. Eu fechava o olho e eu via que nem aquela cena do filme que Jesus, Maria e José em cima do burrinho, chegando na cidade. E eu vi essa imagem na minha cabeça. Aí eu falei, cara, não tem como dar errado, eu tô muito bem acompanhado, né? Eu tô com Jesus, Maria e José. E nisso eles subiram comigo. Durante a seleção tomamos um chá de cadeira, porque eu acho que é um método deles sentir o nosso emocional. Colocou a gente ali num chazinho de cadeira de umas 4 ou 5 horas, até chegar o momento. Já pra ver se está preparado mesmo, vai deixando mais aflito se você não tem um controle emocional, né? Exatamente, para ver se você está preparado, como que é a sua paciência. E nisso, o cara que faz a seleção, um dos psicólogos, me convidou, e nesse corredor ele me perguntou por que eu estava tão tranquilo, né? Como eu não queria amplificar demais o assunto, eu falei, não, é devido à experiência que eu já tinha, eu já tive em 2017, então eu estou muito tranquilo porque eu me sinto preparado, né? E nisso, não estava por dentro, eu estava bem ansioso. Mas conseguiu se controlar bem. Consegui me controlar bem. E graças a Deus deu certo. Aí veio o desafio da pandemia, né? Aí nessa pandemia eu fiquei todo esse tempo parado, aonde você sabe que é um dos meus hobbies que eu amo fazer, é o futebol, né? É um amor imensurável, futebol, futsal. Eu fiquei sem voar todo esse tempo da pandemia. Aí eu comecei a participar do esporte da cidade. Não só do esporte, o esporte foi na segunda fase aí da pandemia. Eu entrei junto com meu irmão na política, trabalhamos junto, né? Você auxiliou. Exatamente, eu fui cabo eleitoral do meu irmão. E graças a Deus também deu certo. Então, se eu não sou abençoado, eu não sei o que eu sou. Cara, quanta coisa boa, hein? Muita falando aqui pra boa. gente de Muita fé, de boa. perseverança, de persistência. Vinícius, o que você mais admira no ser humano? O que eu mais admiro no ser humano é o amor que ele tem a entregar ao próximo. A humildade, né? E, cara, tudo aquilo tudo aquilo de mais bonito que tem no ser humano você encontra na Bíblia, né? Jesus te ensina a viver. A Bíblia é um baita de um manual de vida, né? O melhor manual de vida, O né? melhor manual Pelo de menos vida. é o que eu penso Lá e tem creio tudo, que é o cara. que você pensa também. Exatamente. Um livro tão antigo, né? Um livro tão antigo ser um manual de vida até para os dias atuais, como as coisas estão tão avançadas, né? Vinícius, nosso bate-papo pautado desde o início, a gente falou bastante de fé Exatamente. e de milagre, né? Exato. Minha vida é um milagre. Hoje, muitas pessoas ficam esperando algo tão grande para que seja um milagre, para acreditar no milagre, e a gente enxerga em você que cada detalhe para você é um milagre, né? Exatamente. O simples fato de convidar, tinha se preparado, mas de convidar Jesus, Maria, né, para entrar com você e José, é um milagre, É né? um milagre de você vida. enxergar isso, um detalhe, sobe comigo aqui, é fé, eu quero, né? Eu Exatamente. quero a sua presença. Cara, que honra poder ouvir isso. O que é fé para você, meu irmão? Fé para mim, cara, eu não posso falar que isso é um degrau, porque eu estaria sendo oportunista. A fé é uma coisa que é essencial, é necessária na vida do ser humano. É uma coisa que você tem a quem recorrer. Eu não sei as pessoas que se diz ser ateu, eu não sei a quem recorre, né? Então a fé para mim é especial, é essencial, é tudo. É tudo. É tudo. Vinícius, e a gente também falou desde o início, né, um pouquinho da sua história lá, a sua história de criança, veio de uma infância humilde, com falta de recursos. Como que é família para você? Como que você Família enxerga pra mim. isso? Cara, minha mãe me ensinou muito o que é a essência de família, né? Nós somos muito fechados entre nós. Quando eu falo fechado, de poder contar. Família é o bem mais precioso que eu tenho, né? Quando eu falo família, não é só pai, mãe e irmãos, não. Entra pai, mãe, irmãos, os amigos que Deus permite você chamar de irmão. Conviver. Exatamente. Minha família, eu incluo o meu cunhado, o Éder, né? O Pila.
que eu tenho um carinho imensurável, gigante. O Pila, Fernandinho, o Miguel, meu sobrinho. Inclui... Cara, o detalhe, eu tenho 7 afilhados de batizado, entre batismo e 7 filhos, 7 pronto, filhinhos. Já tem 7 filhos de coração aí já. Porque eu sou apaixonado por criança, eu e a Andressa, né? E nisso eu incluo também alguns amigos, eu posso citar nomes? Pode. O Ender e Denise, Marco Aurélio, Patrícia, Miguel e Catarina, Suzamar Pedroso, Michele e Raul e as crianças. Então eu tenho o Thiago, meu Deus do céu, meu irmão. Cara, Tiagão. As pessoas que eu mais amo na vida, meus irmãos, a Andressa, é demais pra mim. Meus irmãos é meu tudo, cara. Meus irmãos. O Igor, que eu costumo falar pras pessoas, que é praticamente meu filho, a referência de pai, de homem que o Igor tem são os irmãos mais velhos, que no caso é eu e o Thiago, né? Meu pai e minha mãe se divorciaram, ele tinha de 1 para 2 aninhos. Então eu tenho um amor de filho com o Igor, né? Então isso é muito especial pra mim. Coisa boa, hein? Sou capaz de fazer tudo por esse menino. Vinícius, quando você fala de família, isso emociona. Demais, demais. E uma referência do seu pai. Meu pai, a referência de caráter, humildade, trabalho, né? Meu pai ele é um pouco cascudo, sabe? Sobre ser assim um pouco carinhoso, porque é uma pessoa rústica, né? Mas meu pai é meu tudo também. Haja coração! E a mamãe, cara? Minha mãe, aquela minha mãe, preciosidade que eu tive o privilégio de conhecer e de bater altos papos com ela. Minha mãe muito... Aqui na cidade ela tem uma certa popularidade, é a Rose Bezerra do Conselho Tutelar. Minha mãe é uma referência de mulher, não só para mim, para os meus irmãos. Para quem conhece ela, sabe a referência que ela é. É tanto o amor que tem naquele coração que ela resolveu entrar no Conselho Tutelar para amar as crianças que necessitam, que têm a carência de amor, de afeto, né, de mãe, de referência. Então minha mãe é minha águia, né? Águia. Minha mãe é minha águia, proteção divina, é minha Maria particular, costumo dizer. Isso é bom demais, ela vai ficar muito orgulhosa de ver tudo isso. E ouvir você dizendo isso para ela. Tá chegando ao fim, cara. Queria continuar falando mais aqui dessa vida que inspira. Meia hora. Ô, louco, vamos lá. Vinícius, o que traz essa frase para você? Não faço nada pela metade, não engano ninguém. Cara, questão de caráter, né? Eu não gosto de enganar ninguém porque eu odeio ser enganado. Então, se chega uma pessoa me perguntar sobre sonhos, sobre vida, principalmente na área que eu escolhi trabalhar, que é da aviação, eu gosto de ser bem reto, né? Por exemplo, eu não gosto de ocultar, de mentir, porque ser enganado é triste, cara. Então, eu acho que você ser transparente é tudo na vida. Vinícius, pra gente finalizar, o que você diria para todos que sonham voar alto, literalmente, igual você que começou lá devagarzinho, sonhando, acreditando, perseverando e hoje literalmente está no céu, cara, voando alto como águia? Nunca deixa ninguém dizer para você o tamanho do seu sonho, nunca deixa ninguém dizer para você que é impossível, nunca deixa ninguém dizer para você que não é capaz. Você é capaz e você é o que você quer ser. Então, persevere, reze, que é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Os joelhos no chão. Escolher boas, certas, as pessoas têm que ser certas, as pessoas para te conduzir e te manter no foco, porque você sozinho não é capaz de chegar, você sempre precisa de ajuda. Então, a humildade também é muito importante. No caso, a minha referência, como a minha mãe, a minha mulher, a Andressa, que me ajudou a manter o foco e sonhar e sempre esteve ao meu lado para tudo, né? Para eu conseguir o sucesso pessoal e profissional. E como eu disse, ainda não tô nem... Eu tô no início de tudo. É isso. Essa vida que inspira hoje aqui, haja coração. O coração aqui tá a 1000 por hora, acelerado. E como ele mesmo diz, eu repito a frase de Mário Quintana, que eu sou apaixonado, somos anjos de uma só asa. Para voar, a gente tem que se abraçar. É ou não é? Interessante, essa eu não conhecia. Mário Quintana, meu irmão. Eu vou colar, vou usar isso. Pessoal, finalizo aqui hoje este programa com Vinícius Fontes. Vidas que inspiram para vocês. Deus abençoe, grande abraço.